Olá família, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero compartilhar hoje um pouquinho da palavra do Senhor e essa reflexão que eu quero fazer com vocês, baseado em Gálatas, capítulo 2. Essa reflexão nasceu no meu coração quando eu estava pensando um pouco sobre a história da igreja. Nós precisamos entender o seguinte: quem conhece a história tem menor tendência de repetir erros, fracassos, equívocos do passado. Ao conhecermos a história, nós aprendemos um pouco sobre as coisas ruins que foram feitas e nós começamos a nos avaliar de uma forma mais intensa. E foi isso que eu fiz há alguns dias. Estava estudando a história da igreja e enquanto aprendi um pouco sobre a reforma protestante, um fato chamou a minha atenção. Determinados historiadores colocam Lutero, Calvino e Zwinglio, três grandes reformadores, três homens que foram importantíssimos para trazer a reforma, como pessoas que possivelmente se equivocaram em alguns pontos. Mesmo sendo eles homens tementes a Deus, mesmo estando eles na busca por um propósito, e mesmo eles realizando coisas extraordinárias para Deus. Lutero é acusado de ter sido antissemita acerca dos judeus. Alguns dizem que ele teve uma atitude racista, desprezando esse povo. Calvino, muitos dizem que ele consentiu com uma morte em Genebra por heresia. E também quando nós ouvimos falar de Zwinglio, existem relatos que o ligam a uma possível morte de anabatistas por afogamento como um sinal de que estava tentando combater heresias. Somando tudo isso, por mais que sejam pontos históricos que ainda existam com divergência, com possíveis questionamentos e até equívocos, mas nós começamos a pensar um pouco sobre o quanto o ser humano pode estar caminhando numa direção, fazendo algo e até achando que está bem ou está agindo de forma correta, mas na realidade pode estar equivocado, pode estar agindo de forma errônea diante dos olhos de Deus. E o texto para nossa reflexão de Gálatas, capítulo 2, onde diz assim no versículo 11: Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Esse texto está falando sobre Paulo e Pedro, dois discípulos, dois seguidores de Jesus, apóstolos, que realizaram uma obra extraordinária em nome do Senhor e de forma sem questionar ou sem levantar questionamento, ambos foram muito usados pelo Senhor. Entretanto, esse texto de Gálatas mostra que num determinado momento, Paulo chegou até Pedro e o repreendeu, enfrentou face a face. Paulo corrigiu Pedro olho no olho, frente a frente, porque a atitude dele tinha se tornado repreensível, ou seja, ele estava agindo de uma forma equivocada e precisava ser corrigido. A sequência do capítulo 2 de Gálatas mostra qual foi o equívoco de Pedro. Ele estava exigindo dos gentios uma volta a algumas práticas do judaísmo, como a circuncisão, e estava levando essas pessoas a
agirem dentro de uma lei, dentro de uma regra, de uma obrigação que não pertencia aos cristãos. Por isso, Paulo repreendeu Pedro dizendo o quanto ele tinha se tornado condenável com aquela prática. É bem possível que Pedro não estivesse percebendo o mal que ele estava vivendo, ou o problema que ele estava alcançando com esse comportamento. Mas eu chamo a sua atenção para essa realidade. A atitude de Paulo trouxe repreensão, trouxe correção, mostrou o equívoco. Primeira coisa que nós precisamos avaliar desse texto é que muitas vezes nós, mesmo tementes a Deus e mesmo querendo caminhar na direção certa, podemos assumir compromissos, entrar em caminhos, realizar coisas que não são agradáveis diante dos olhos de Deus. E um dos perigos é até mesmo utilizarmos textos bíblicos, né, ou citações bíblicas, ou histórias bíblicas para tentar defender a vontade que nós temos no nosso coração, aquilo que nós estamos querendo realizar. Olhe, esse equívoco de Pedro é algo que deve causar reflexão em todos nós. Em algum momento nós podemos nos tornar repreensíveis, condenáveis por comportamentos que não correspondem ao propósito e à vontade de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para essa análise, para essa reflexão pessoal, porque a Bíblia ela não pode ser usada para justificar nossas vontades. Ela não pode ser usada como uma forma de defender aquilo que nós queremos. Toda vez que eu e você nós vamos para a Bíblia pensando, eu quero comprovar algo, onde eu encontro aqui na Bíblia um texto que comprove o que eu estou pensando, nós estamos errando ao fazer isso. Ou pior, quando nós somos exortados numa pregação, exortados na leitura da palavra que o Espírito Santo fala conosco, para quem que é essa palavra? É para ele, não é para mim não. Não, Deus não está falando comigo, não pode ser comigo sobre isso. Nós precisamos entender, quando Deus fala conosco, Deus ele mostra algo errado, nós precisamos ser ensináveis, nós devemos nos deixar corrigir. Não podemos achar que por termos alguma intenção boa no nosso coração, estamos sempre caminhando da forma correta. Deixe-se repreender. Permita que alguém corrija você. Seja ensinável. Seja alguém maleável pela palavra de Deus. Seja alguém tratável pela palavra de Deus. E a segunda coisa interessante é que o instrumento que Deus usou para transmitir a verdade foi Paulo. Uma pessoa temente a Deus, que enxergou outra e enfrentou face a face. Essa atitude de Paulo não é fácil, você sabe disso. Quando você encontra uma pessoa equivocada, uma pessoa agindo de forma errada, repreender essa pessoa é fácil? Não é. Mas entenda, o caminho é face a face, repreender, exortar, tratar, falar pessoalmente. O caminho é chamar essa pessoa e dizer, vem cá, eu preciso conversar algo muito, muito importante com você. E não terceirizar a conversa, e não jogar a responsabilidade para o outro, né? O caminho é chamar, repreender, exortar, enfim, falar aquilo que é necessário ser dito para a pessoa. Você pode ser um Paulo na vida de Pedro. E veja que essa situação ela é tão forte que Paulo conta nesse contexto que até mesmo Barnabé
foi influenciado por esse pensamento. Ou seja, quando Pedro ele começou a agir de forma correta, incorreta, né? Quem estava à volta dele começou a seguir esse exemplo negativo. Olha o risco que as pessoas correm quando estão sendo conduzidas, guiadas por aqueles que estão equivocados. É o risco de seguir um erro e destruir a si próprio. É muito importante que nós tenhamos essa avaliação e essa reflexão, porque quando nós idolatramos uma pessoa, seja quem for, nós corremos o risco de cairmos no mesmo buraco onde ela está. Corremos o risco de nos destruirmos como essa pessoa pode estar se destruindo. Levo você a uma reflexão nesse momento, porque é muito importante percebermos que esse comportamento de idolatrar pessoas, ele pode causar uma destruição numa área que nós nem estamos percebendo que estamos caminhando de forma equivocada. Eu escrevi um texto há algum tempo atrás e disse: é tempo de acalmarmos os nossos ânimos idolátricos. Veja, nós temos internamente uma intenção, um desejo, uma inclinação à idolatria, a colocar pessoas no centro da nossa vida e esperar delas uma atitude de governo, de liderança sobre nós. É o senso interior da busca por Deus, pela divindade, que muitas vezes é trocada, é substituída por pessoas falíveis à nossa volta. Nós precisamos cuidar, porque podemos confundir algum propósito, alguma intenção correta e idolatrar aquilo que deveria ser desprezado ou, melhor, avaliado. Com essa reflexão hoje, querido, quero que você pense um pouco sobre esse assunto. Primeiro, se você tem alguma área onde precisa se avaliar e se deixar moldar por um ensinamento da palavra de Deus. Tem alguma área dentro da sua vida que você não está permitindo Deus transformar, que você não está permitindo Deus mostrar teus equívocos? Segunda coisa, você tem alguma pessoa que te ajuda a enxergar os teus erros? Alguma pessoa que se levanta para dizer: corrija isso na sua vida. Você precisa aprender a mudar ou se arrepender nessa área. E mais, você tem sido essa pessoa na vida de alguém, você tem ajudado outra pessoa a enxergar os erros, as fraquezas, as dificuldades dela. E a terceira coisa é: você tem seguido alguma liderança equivocada que está te encaminhando para o erro? Você tem se deixado influenciar por algum líder, alguma pessoa que exerce influência, seja ela religiosa, política ou no trabalho, que tem te impulsionado para viver de forma incorreta? Eu quero levar você a uma reflexão. E que através dessa reflexão o Espírito do Senhor esteja te convencendo a caminhar segundo a vontade de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, nós pedimos por tua misericórdia, ilumina o nosso coração, meu Deus. Sonda-nos, conhece o nosso coração e prova os nossos pensamentos. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, nós pedimos que por tua misericórdia você esteja nos iluminando e nos conduzindo dentro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E que todos os nossos caminhos que são equivocados, que não te honram,
todos eles sejam transformados pelo poder do Senhor. Nós pedimos por tua misericórdia, intervém em nossa história, muda o nosso coração. Coloca ao nosso lado pessoas que nos corrijam, que nos exortem, que nos ajudem a enxergar o caminho, Senhor. E também, Deus, não permita que sigamos líderes míopes, cegos, não permita, Deus, que sigamos pessoas que estão longe de Ti, mas por Tua misericórdia, Deus, ajuda-nos a ter ao lado pessoas que são bênção, que nos ajudam e fortalecem. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus.